E aí, galerinha, como vocês estão? Eu estou bem, espero que estejam bem e vamos continuar nossa aula sobre medidas de tendência central. Nas medidas de tendência central, ou medidas de centralidades, como eu coloquei aqui nesse slide, podemos ver que vamos trabalhar agora a mediana. Na aula anterior, falamos sobre a média aritmética e é a partir daí que a gente vai começar, beleza? Vamos ver aqui a seguinte situação. Considere o consumo mensal de água em metros cúbicos de uma residência nos 9 primeiros meses de um ano. Vamos calcular a média mensal. Então, como é que calcular a média aqui? A média mensal é quem? Eu vou somar todos os valores. 33 mais 31 mais 34 mais 32, 34 novamente, 32, 102 mais 34 mais 30. E divido eles pela quantidade de valores que nós temos. Nós temos aqui 9 meses, né? Então, vou dividir por 9. O valor aqui é igual a... Vamos lá. Somando todos eles, nós temos como resposta 362. Isso dividindo por 9, nossa média, a aritmética aqui, vai dar aproximadamente 40,2. Ok? Vamos colocar esses valores em ordem crescente. Então, o primeiro valor aqui que nós temos é quanto? 30. Depois temos um com 31. Depois 32. Depois outro 32. Um 33. 34. 34. 34 e 102. Vamos aqui tentar fazer uma análise dessa medida. Veja que a gente está estudando medidas de tendência central. Isso quer dizer o quê? Que basicamente a gente gera um valor que tente, de modo teórico, simbolizar todos os valores analisados, ok? Então a gente tenta reduzir para um valor só para poder analisar como característica esse valor. Vamos analisar aqui a nossa média. A nossa média deu 40,2. Se eu fosse analisar aqui 40,2, concordam comigo que ele ficaria aqui entre 34 e 102, e que seria uma característica estranha do ponto de vista aqui da centralidade, já que ele não representa o meio central, já que dos 9 valores, 8 são menores que ele, sendo que o maior desses 8 ainda está um pouco mais que 6 pontos atrás dele. Então perceba que esse 40,2 acaba sendo maior que 6 valores, ok? E menor que somente um valor. E isso acontece porque esse valor aqui é muito discrepante, ele tem uma diferença muito grande em relação aos outros demais 8 meses. E aí a gente tem que usar uma outra medida, porque essa medida de centralidade, a média aritmética aqui, acaba falhando um pouco, já que ela não tenta representar os 9 meses como um valor central, já que ele não acaba sendo central aqui. Então, se você acabou ainda não entendendo, perceba o seguinte, que eu tenho... E eu botei 6, perdão, viu, gente? Eu tenho aqui 8 meses que são menores que a média e um mês que é maior que a média. Então, essa média aqui, ela está um pouco deturpada, porque tem um valor aqui muito grande, muito alto, que mudou todas as características. E aí, cabe a gente tentar encontrar um outro tipo de medida de centralidade, que seria a mediana. O que é a mediana? A mediana, a grosso modo, vou até falar aqui, olhando para esse slide ainda, nada mais é que o valor do meio. Basicamente isso. Por exemplo, se eu tenho aqui 9 meses, 9 valores aqui, 9 termos, o valor do meio seria o quinto termo. Ó, eu teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Concorda comigo que esse valor aqui tem 5 casinhas de distância para cá e 5 casinhas de distância para cá? Não se preocupe muito como descobrir ele não, mas consegue perceber que eu tenho 4 números antes dele aqui e 4 números depois dele? Então esse seria o valor do meio. Concordam comigo que esse aqui é o valor do meio? E mediana é isso. É de um universo de valores, elementos que eu tenho finito aqui nessa situação, eu consigo utilizar o valor central, sendo representado pela letra ME.
na nossa situação aqui, nós temos que a mediana, ME, seria igual a 33, sendo um valor que representa a centralidade do meio da quantidade de termos, ok? Outra coisa interessante é que para colocar na mediana, a gente tem que colocar eles em ordem. Diferente da média, que eu já posso sair somando todo mundo e dividir pela quantidade, na média aritmética, na mediana eu tenho que colocar os valores em ordem. Mas, se conseguir entender isso aqui, vamos trabalhar aqui a definição. Não se preocupe muito bem não com isso aqui, porque a gente vai ver agora como fazer, como calcular a mediana. Então, vamos lá. Seja valores de x1, x2, xn, ou seja, números representando alguma coisa, de um total de n valores, assumido por uma variável quantitativa x em um conjunto de observações. Define-se mediana, e indicaremos por ME, por meio da relação. A mediana é x de posição n mais 1 dividido por 2 se for ímpar, n for ímpar, ou uma média aritmética dos termos centrais se n for par. Professor, eu não estou conseguindo entender isso aí. Me ajuda. Calma, respira. Vou explicar de um jeito bem simples. Aqui ele está falando o seguinte. Se a quantidade aqui for ímpar, se a quantidade aqui for ímpar, ou seja, se eu tiver 9 elementos, na situação anterior não tinha 9 elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 é par ou é ímpar? 9 é ímpar, né? Então ele fala o seguinte, que se for ímpar, eu vou usar esta situação aqui. E se for par, eu vou usar essa situação aqui. Então, veja aqui, se for ímpar eu uso de um jeito, se for par eu uso de outro. Agora eu vou explicar para vocês aqui de forma bem prática o que ele quer dizer. Se a quantidade for ímpar, você vai pegar o termo do meio, sendo que para descobrir ele, você vai fazer dessa maneira aqui, x, n mais 1 dividido por 2. Esse n mais 1 dividido por 2 é indicando a posição. Beleza? Como assim, professor? Ainda não entendi. Naquela anterior ali, a gente não tinha 9 termos, que é o que está aqui. Okay? Vamos usar a fórmula aqui. Okay? Eu copiei aqui, não tinha nem me tocado. Eu tenho aqui 9 termos, né? Primeira coisa, obrigatório colocar em ordem. Então, colocando esses valores em ordem, nós teríamos a seguinte situação. 30, 31, 32, 32, 33, 34, 34, 34 e 102. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, colocá-los em ordem. Então, primeiro, eu tenho que colocar em ordem, ok? Se você já entendeu isso, então, primeiro coloque em ordem crescente, né? Então, primeiro menor, depois segundo menor, terceiro menor, até chegar no maior de todos eles. Depois, eu olho a quantidade. Quantos termos nós temos aqui? A gente já analisou e aqui nós temos 9 elementos. Concordam comigo? É só contar aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apesar que em cima está fora de ordem, mas ainda são 9, né? Só coloquei em ordem embaixo. Então, eu tenho 9 elementos. Se eu tenho 9 elementos, eu vou usar essa situação aqui. O que é que ele me diz? Que eu tenho que pegar o elemento do meio. Como assim, professor? Se eu tenho 9 elementos, então no lugar de n eu coloco 9. No lugar de n eu coloco 9. Então, vou fazer esse cálculozinho. Eu não tenho lá, né, n mais 1 sobre 2. Coloque 9 no lugar de n. Então, eu tenho 9 mais 1 sobre 2. 9 mais 1, 10. 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Então, consegui entender até aqui, eu vou recapitular. Tem gente que já entendeu, mas infelizmente tem que voltar. Já que é uma aula gravada, eu não posso deixar passar batido. Primeiro, eu coloco em ordem. Segundo, eu olhei a quantidade de termos de elementos, né? Então, eu olhei a quantidade de elementos e tinha 9. E depois eu olho. Se a quantidade for ímpar, eu vou usar a continha de cima. Se a quantidade for par, eu vou usar a de baixo. Como ela era ímpar, eu vou usar a de cima. E o que é que ele fala? Isso aqui, n mais 1 sobre 2. Então, no lugar de n, eu boto a quantidade. Não era 9? No lugar de n, eu botei 9. E aí, resolvi. 9 mais 1 deu 10. 10 dividido por 2 dá 5. O que isso quer dizer, essa partezinha de cima? É que eu vou pegar o quinto elemento
Essa divisão aqui que a gente fez é para descobrir qual é a posição do número que nós temos que pegar. Nós temos que pegar qual número? O quinto elemento. E aí eu volto aqui na nossa sequência e tenho, ó, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento, quinto elemento. Quem é o quinto elemento? 33. Logo, nossa mediana, a nossa mediana é 33. Então, basicamente, eu vou usar essa fórmula aqui para descobrir. Primeiro, eu descubro se ele é par ou ímpar. Se a quantidade for ímpar e nossa situação primeira foi ímpar, eu vou usar essa fórmula aqui para descobrir a posição do nosso termo, nosso elemento, e aí depois eu vou contando na sequência e descubro quem é ele. Então, eu conto aqui até 5, achei o quinto elemento, eu uso. Professor, eu conseguiria fazer isso sem fazer essa fórmula. É porque tem situações que é obrigatório usar a fórmula, porque vai ter situações que vai ser complicado você fazer assim de forma manual. Mas vamos ver aqui o segundo exemplo. O que é que o segundo exemplo nos diz? Ó, o controle de qualidade de uma indústria forneceu o seguinte número de peças defeituosas por lote de 100 unidades. Vamos determinar a mediana do número de peças defeituosas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Colocar em ordem, né? Para calcular a mediana. Então, aqui eu tenho quais valores aqui para colocar em ordem. Eu vou começar com o número 1. Depois, quem é o próximo valor? Ó, 1. Depois, quem é o próximo valor maior? O 3, né? Depois, quem é o próximo valor aqui? 4. Nós temos outro número 4, vou repetir aqui. Depois, quem é o próximo valor? O 5. Depois, nós temos um número 6. Outro número 6. Outro número 6. E, por último, o número 8. Né? Ah, não, ainda tem um número 9 aqui, né? Por isso eu faço um tracinho, para poder já ver quais números eu já utilizei. Beleza. Primeira coisa, colocar em ordem. Ok. Segunda coisa, eu vou contar quantos termos tem. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10. E aí, o que acontece? A gente vai ter que pegar os dois valores do meio e calcular uma média. Porque a gente está tendo o quê? Ó, a quantidade é par. A quantidade não é ímpar, a quantidade é par. Então, o que acontece? A gente vai descobrir os dois valores do meio. Não precisa fazer essas duas continhas. Basta fazer a primeira para a gente descobrir quem é o valor do meio. Então, vamos agora descobrir a posição central. O valor foi quantos elementos nós temos? 10. No lugar de n, eu coloco 10. Não era n sobre 2? Aqui. Não era n sobre 2? Então, no lugar de n, eu botei 10. 10 dividido por 2 dá 5. O próximo valor é bem simples. Se um valor dele foi 5, eu vou pegar o próximo valor, que é quanto? Que é o que vem depois. Quem vem depois do 5? O sexto. Depois do quinto, o sexto elemento. Então, eu descubro o primeiro valor central, que basta dividir a quantidade por 2, se for par. E aí eu faço uma média desses valores. É claro que eu não posso pegar o valor 3 e o 8, porque não estão em ordem. Então, para eu poder fazer essa média aqui, 5, 6, eu tenho que pegar os valores aqui ó, em ordem. Então, ó, o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Como eu sei que tem 10 termos, eu divido por 2, 10 por 2 dá 5. Então, eu vou pegar os dois termos do meio. O quinto termo e o sexto termo. Não é o número 5, é pegar o quinto termo. Por isso que eu contei aqui em vermelhinho, ó. O primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. E eu pego o que vem depois dele. Depois do quinto termo vem o sexto termo, e aí eu peguei. E aí eu faço uma média aritmética desses dois termos. Ou seja, a mediana é quem? 5 mais 6 dividido por 2. 5 mais 6, 11. 11 dividido por 2 dá 5,5. Logo, nossa mediana é de 5,5. Beleza? Espero que tenha entendido essa parte aqui. É um pouquinho chatinha de entender a fórmula. Mas primeiro eu boto os valores em ordem. Depois eu vejo a quantidade, se é par ou é ímpar. Se for ímpar, eu calculo esse númerozinho para eu saber a posição do termo. Como nesse caso aqui. E aí eu achando a posição dele, eu vou lá contar os elementos e pegar o elemento
da posição que eu encontrei. Já nesse aqui, se a quantidade for par, eu divido a quantidade por 2. E aí eu acho a posição que eu quero encontrar. Nesse caso eu tinha 10 elementos, dividido por 2 dá 5, né? Aí eu pego o quinto elemento e o próximo que vem depois dele, no caso o sexto elemento. Beleza? E aí eu faço a média aritmética deles dois, que é o quê? Eu somo os dois e divido por 2. Esse aqui parece meio óbvio, mas eu faço essa média aritmética porque eu não tenho o valor do meio certinho. Eu vou ter 5 valores para frente e 5 valores para trás. Então eu teria que pegar um valor que fique entre eles dois. A gente vai ter um outro exemplo no final, mas espero que tenha entendido essa parte. Vamos falar agora um pouco sobre a moda. Diferente da mediana, que a mediana indica um valor central que tem x valores atrás dele e x valores à frente dele. Ou seja, se eu tenho ali 11 valores, a mediana vai ter 5 valores atrás dele, menores que ele, e 5 valores maiores que ele. Já na moda, é o valor que ocorre com maior frequência. Ok? Frequência, no caso, absoluta. Traduzindo, é o valor que mais se repete. A moda é o mais simples de todos. A moda é o valor que mais se repete. Por exemplo, nós temos aqui uma sequência aqui. 5, 8, 11, 8, 3, 4 e 8. Desses aqui, qual é o valor que mais está se repetindo aqui? Concorda comigo que o valor que mais se repete é o valor 8? Que aparece 3 vezes? Então, a moda dessa sequência é 8. Professor, preciso colocar em ordem aqui? Não. Normalmente Iris, Luan, coloco esses valores em ordem só para ficar mais claro, para eu não passar batido de quem é o valor que mais se repete. Beleza? Mas se você já consegue, sem colocar em ordem, que o valor que mais se repete é o valor, por exemplo, aqui no caso é o 8, então você pode dizer que a moda é 8 e pronto. Beleza? Aqui na letra B, qual é o valor que mais se repete? Concordam comigo que é o valor 3 e o valor 2? Veja, cada um deles tem 2 vezes, enquanto que os outros só aparecem uma vez só. Então, eu só tenho um número 9, um número 4 e um número 6. Já o número 2 eu vou ter 2 unidades e o número 3 eu também tenho 2 unidades. Quem é a moda, então? A moda é 2 e 3. Se os elementos se repetem na mesma quantidade, então esses dois elementos são a moda. Okay? Então, o 9, 4 e 6 não faz parte da moda, mas o 2 e o 3 é a moda. Tanto que quando eu tenho dois elementos que se repetem, ou que têm a mesma quantidade, a gente diz que essa moda é bimodal. Eita. Peraí. Bimodal. Agora, se analisarmos aqui na letra C, todos os termos se repetem em uma vez só, não é isso? Então, aqui, dizemos que não há moda. Ou seja, ele não tem moda aqui, ele não vai ter um valor para moda, pois todos eles se repetem na mesma quantidade. Então, se todos os valores tiverem a mesma quantidade, não haverá moda, beleza? Caso contrário, se na letra A aqui eu tenho 3 números 8, então 8 é a moda. Na letra B eu tenho o 2 e o 3 repetindo 2 vezes, então 2 e 3 é a moda, beleza? Espero que tenha entendido aqui. Mas vamos fazer agora aqui um exemplozinho clássico para poder trabalhar aqui. Lembra que eu falei? A moda é o valor que mais se repete, a frequência absoluta. Então, se nós temos aqui, ó, vamos ao seguinte exemplo. Após fazer um levantamento das idades dos alunos de uma de suas turmas do terceiro ano do ensino médio, uma professora construiu a tabela de frequências abaixo. Então, nós temos 4 alunos com 16 anos, 28 alunos com 17 anos, 7 alunos com 18 anos e 5 alunos com 19 anos. Qual é a moda das idades dessas turmas? Dessa turma, perdão, é só uma turma só. Simples. Aqui, o que ele me explica aqui? Essa tabela está mostrando o seguinte, que eu tenho 4 vezes a idade 16. É como se eu tivesse aqui, ó, 16, 16, 16, 16. É como se o 16 aparecesse 4 vezes. Já o 17 é como se ele aparecesse quantas vezes? 28 vezes. O 18, 7 vezes. E o 19, 5 vezes. Aqui é a quantidade de termos que se repete. Okay? É a frequência dele. Ou seja, aqui é a idade que aparece. E aqui é quantas vezes essa idade aparece. E aí eu pergunto para vocês. Qual é a idade que mais se repete?
Se analisarmos aqui para a tabela, vemos que a idade é 17 anos, né? Logo, a moda é igual a 17 anos. Pois temos 28 alunos com 17 anos. Se ficar na dúvida, basta procurar o nome de frequência absoluta. Caso não tenha esse nome de frequência absoluta, como é o caso aqui, que nós temos idades e número de alunos, basta você analisar o seguinte. Ora, se aqui é o número de alunos, quer dizer que é a quantidade de vezes que repete para cada aluno, né? Então, nós temos aqui a frequência absoluta, ou seja, a quantidade de vezes que se repete o valor. E qual é o valor que está sendo repetido? As idades. Se nós temos 28 alunos com 17 anos, a moda dessas idades é de 17 anos, ok? Espero que tenha entendido. Aqui é usando uma tabelinha que é um pouquinho mais chato de ver, mas vamos ver aqui um exemplo extra falando das três. A gente falou sobre média aritmética na aula passada, a gente vai trabalhar um pouco aqui com ela. Falamos agora nessa aula sobre mediana e moda, e eu vou trabalhar os três conceitos, ok? Primeiro, para eu calcular uma média aritmética, como é que eu calculo? Eu faço o seguinte, basicamente, esse é o símbolo de média aritmética, um X com tracinho em cima, e eu vou somar todos esses valores aqui, tranquilo? Então, vamos lá. Para adiantar nossa vida, eu poderia até colocar direto, né? Mas para adiantar nossa vida, não, vou colocar aqui o valor direto, até porque aqui é uma aula, então não tem porquê eu querer pular etapas. Então, na média aritmética, eu faço o quê? Eu vou somar todos os valores que apresentam aqui. Ó, na tabela seguinte está representada a evolução do agronegócio no Brasil, expresso como porcentagem do Produto Interno Bruto, PIB, no período de 2003 a 2013. Calcule as três medidas de centralidade associadas a esse conjunto de dados, interpretando-as. Então, pedi para calcular as três medidas de centralidades. Calcular as três medidas de tendência central, moda, mediana e média aritmética, e a gente vai calcular isso aí. Eu não tinha nem lido a questão, cara, já ia responder. Misericórdia. Então, vamos calcular aqui a média aritmética primeiro. Basta eu somar todos os valores. Então, 22,8, 23,2, 23,8 de novo, mais 22,5, 22,5, 23,1, 22,2 e 22,5. E eu divido pela quantidade total de valores que nós temos aqui. Então, deixa eu colocar aqui nossa linhazinha aqui, reta. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu vou dividir por 11. Logo, nossa média aritmética aqui, somando esses valores aí, nós temos o seguinte caso aqui. Nós vamos ter 1.323 dividido por 11. 1.323. Perdão, gente, que 1.323. Vou apagar aqui rapidinho. Deixa eu olhar minha pesca aqui. Somando esses valores, nós vamos ter o valor de 258 dividido por 11. Nossa média aritmética vai dar, dividindo esse valor por 11, nós temos de 23,45%. E ele pede para interpretar. Então, veja, calcular a média é isso, soma todo mundo e divide pela quantidade. E o que isso quer dizer? O que é que essa média indica aí para a gente? Essa média vai indicar o seguinte, que ele é um percentual, na teoria, seria um percentual que, caso todos os anos apresentassem o mesmo valor. Então, a média aritmética é o seguinte, que em nenhuma hipótese, ou seja, na teoria, é que, apesar de passar dos anos 2003 a 2013, é como se todos eles representassem o mesmo valor central. Traduzindo para vocês, é como se o valor de 23,45 fosse um valor que representasse todos esses anos que se passaram aí, de 2003 a 2013, ok? Vamos calcular aqui a mediana. A mediana, eu sou obrigatório colocar eles em ordem, ok? Então, vamos colocar eles em ordem. Então, o menor deles é 22,2. E eu normalmente faria assim, da seguinte maneira. Eu vou botando e vou cortando aqui, para facilitar a minha vida. Depois eu venho um 22,5, ok?
Tenho outro 22,5. Eu tenho outro 22,5. Agora eu tenho um 22,8. Ok? Cadê ele? 22,8. Agora eu tenho um 23,1. 23,1. 23,2. 23,2. 23,6. 23,6. 23,8. 23,8. 25,5 e 26,3. Então, 25,5 e 26,3. Então, primeiro eu coloco em ordem. Segundo, eu conto a quantidade. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, já sabia que tinha 11 termos por causa da questão anterior, mas eu quis contar de novo. Então, como eu tenho 11 termos, eu vou descobrir a posição do meio. Para a forma ímpar, como é que eu faço? A fórmula para a mediana na forma ímpar é n mais 1 sobre 2. Como eu tenho 11 termos, 11 mais 1 sobre 2. 11 mais 1, 12. 12 dividido por 2 dá 6. Ou seja, eu pegarei o sexto termo dessa sequência de valores. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto termo. Logo, cara, eu tô botando aqui tudo espaço aqui. Logo, a mediana é de 23,1%. Interpretando esse valor aqui, que ele mandou interpretar os três valores. O que isso quer dizer? É que de uma sequência de valores que nós temos aqui do agronegócio, 5 deles são menores que 23,1, enquanto 5 deles são maiores que 23,1, indicando uma centralidade no valor da porcentagem de participação do PIB brasileiro, em relação ao PIB brasileiro, beleza? Do agronegócio. E se eu fosse calcular aqui a moda, qual seria a moda aqui? A moda é bem simples, eu aproveito aqui e já pego esses valores que estão em ordem, e qual deles mais se repete? O que mais se repete aqui é 22,5. Aparece 3 vezes. Logo, a moda é igual a 22,5%. Ou seja, o valor que mais se repete. E o que isso quer dizer? Que de todos os valores, todos os anos que nós tivemos aí, da porcentagem de participação do agronegócio em relação ao PIB brasileiro, sabemos que de todos eles, o que mais apareceu, o que mais teve frequência, foi o valor de 22,5. Okay? Espero que tenha entendido, é uma aula um pouco chatinha para entender um pouco. A moda nem tanto, né, que é o valor que mais se repete, mas a mediana é bom vocês assistir uma, 2 vezes. Caso tenham dúvidas, coloquem nos comentários que eu tentarei retirar essa dúvida na aula síncrona, beleza? Então, sem mais delongas, vamos continuar estudando e valeu! Ah, não esquece de curtir e comentar o vídeo, beleza? E também, se puder, se inscreva no canal. Fui, gente! Valeu, um abraço, tchau.